Fala, torcedor tranquilo, bom, Botafogo empatou ontem com o Vasco lá em São Januário, naquele gramadão lá cheio de micose, né, cheio de fungo, né, pra quem não sabe, aquelas manchas amarelas mais claras ali, né, em formato de, parece um mapa, aquilo ali são fungos, tá, que não são tratados, é um absurdo isso acontecer e depois vão reclamar aí, né, do gramado do estádio Newton Santos, na grama sintética. Bom, falando também sobre o pênalti polêmico, aí o Rizek deu no meio de geral aí, né? Deixando bem claro que não foi pênalti, explicando. Tanto que logo no início a Jéssica fala, bom, foi pênalti, foi muito pênalti. Aí o Rizek fala assim, bom, mas você me pediu uma opinião 4 vezes já até agora. Então, quer dizer, acabou, né? Acabou com ela ali e com a teoria do Lédio também. Porque é o seguinte, a partir do momento que a bola bate no braço, tá? Não é porque bateu na mão no braço, é pênalti dentro da área. Se tiver numa posição que se não tivesse o braço na frente, bateria no corpo, qualquer parte do corpo, é caracterizado uma ação de bloqueio. Então, isso na regra não é pênalti. E por isso que o Daronco levantou o braço aqui, mostrando que a bola bateria aqui embaixo. E realmente, o braço estava na posição, né? Ele não abriu do lado e bateu aqui e ela iria lá na placa lá atrás. Não, foi aqui, de lado. Então, né, ela bateria no corpo, né, a bola. E realmente isso que aconteceria. Então, né, para de mimimi. Outra coisa, Cris Ramos, tá? Tomou um ipom dentro da área, nem foi chamado VAR. Outra coisa, Jair, tá? Jair deu uma rasteira de propósito, no vídeo mostra que a rasteira que o Jair deu foi proposital, era para ter sido expulso direto no Daronco. Ele deu uma rasteira do Daronco, era para ter sido expulso direto. Diz a regra é clara. Qualquer agressão física, tá, ou verbal na equipe de arbitragem é punido com expulsão direta com um cartão vermelho, beleza? Falando sobre a SAF, já aqui adiantando, o Rizek vai falar algumas coisas sobre a situação da SAF do Botafogo, tá? Importante. Eu só quero pontuar o seguinte, algumas pessoas estão dizendo que, mas o Botafogo vai ser o próximo Vasco, né? Vai ficar sem dinheiro para contratar e tudo mais. Bom, galera, na minha opinião, isso não vai acontecer, porque a 777 faliu, é diferente, né? Tanto que vai com certeza haver, né, um acordo para que seja feito os investimentos fora, né, dessa situação toda aí da briga judicial. Alguma coisa vai ter que ser feita. Eles não vão deixar, né, o ativo deles aí simplesmente morrer, não é verdade? Então, isso aí eu não tenho dúvida de que vai acontecer, né? Até porque a SAF do Botafogo não faliu, muito pelo contrário, né? Então, são alguns pontos que eu quero pontuar. Então, já aproveita, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui no Fogão Play React, beleza? Então, compartilha para geral, é de graça para você se inscrever, vai lá rapidinho, compartilha para geral e vamos embora pro vídeo. O Felipe, Rizek, todo mundo que está nos acompanhando, foi pênalti, Rizek? Foi pênalti, foi muito pênalti. Vamos debater isso aqui no programa de hoje, mas... Já mudou de opinião umas 4 vezes desde que eu cheguei aqui, mas tudo bem. Mas a gente vai debater, mas assim, eu achei que pelo menos o Daronco poderia ter olhado esse lance no VAR, porque me pareceu no momento que ele viu o toque na costela, que a bola tocou a costela, o peito, e dá para ver muito bem na imagem que toca o braço. Então, no mínimo, acho que ele poderia ter ido ao VAR. Não é a minha interpretação nem a do PC de ontem. Não é a nossa interpretação. Ele está querendo dizer, na nossa interpretação, porque a gente não tem acesso ao áudio, que o jogador estava com o braço colado ao corpo, que se não batesse no braço, pegaria no corpo. Mas o jogador estava com o braço colado ao corpo? A cara do Lédio pra mim. Cadê o PC? Liga pra ele. Foi a interpretação do PC e a mesma que eu tive. O PC falou que não foi. E a mesma que eu tive. A gente tem vários ângulos para exibir e você pode chegar a conclusões diferentes de acordo com o ângulo que você enxerga. Tem ângulo, por exemplo, produção, vamos colocar no ar, por favor. Tem ângulo, por exemplo, que sugere que o cotovelo estava aberto e a bola bate aqui, ou seja, seria uma ação de bloqueio. Aí é pênalti. No ângulo
que o PC usou para explicar essa situação, e que eu acho que foi o ângulo que o Daronco viu do campo, ele está argumentando que o braço está colado ao corpo, em movimento natural, numa ação de proteção do próprio corpo, e não com uma ação de bloqueio. Olha, ele está de frente para o lance. E é assim que eu, pelo menos, vejo também, como viu o PC, como viu o Daronco no campo. E, enfim, que a bola teria atingido o corpo dele. Tira o braço dali, a bola iria no corpo dele. Ela atinge o corpo depois do braço. É a minha interpretação, o braço está colado. Ele não tinha que fazer com esse braço ali, né? O braço não impede a bola de ir ao gol. Na minha opinião, Lédio Carmona. O braço apenas é uma proteção ao próprio corpo, mas é a opinião do PC de ontem no troca, é a minha também, e foi a opinião do Daronco no campo. Foi marcado no campo. Eu opino que há poucos elementos para uma revisão para a decisão tomada no campo. Mas é a opinião, estamos aqui para debater, viu, Jéssica? Se você quiser mudar de ideia de novo, você fica à vontade. Não, estou convicta na minha ideia. É porque sabe o que é? O Marlon Freitas, ele não está reto, ele não está em pé, ele está com o corpo inclinado. E o braço impede a bola de passar por cima dele. Acho que essa é a questão. Se o Marlon tivesse em pé e a bola realmente tivesse vindo de uma trajetória reta, mas a bola vem de baixo para cima e pega embaixo do braço. Eu acho que esse é o ponto, sabe, Zeke? Por isso que eu acho que o braço atrapalha, assim, a trajetória da bola. Você vê que tem ângulo que parece que a bola pega primeiro no corpo, e eu acho que claramente a bola pega primeiro no braço. Para mim, me pareceu muito claro. Claramente que é primeiro no braço, claramente. Agora, estamos aqui no campo da teoria, né? A Jéssica, por exemplo, não tem como dizer que ela está errada. Né? Porque o Daronco, o gesto dele, que ele faz aqui, só tendo acesso ao áudio do VAR... Pra gente ter certeza o que ele pensou. Pra gente ter certeza do que ele está dizendo. O PC interpretou desse jeito ontem, que ele está querendo dizer que o braço está colado ao corpo e que se não bate no braço, bateria no corpo, que não é uma ação de bloqueio. Isso é uma interpretação. Né? A gente, se a CBF divulgar o áudio, porque como não teve... A CBF costuma divulgar áudios de revisões, né? Quando o árbitro é chamado para a cabine. Então até lá eu não tenho como, por exemplo, dizer, Jéssica, você está errada. E nem dizer, Jéssica, você tá certo. Até geralmente sair... eu tô certa, né? Mas assim... Tô brincando, gente. É uma Mas brincadeira. eu concordo. Só que é uma dessa vez brincadeira. eu vou discordar de você, minha amiga. Dessa vez. Humildemente, viu, Led? Não fica bravo. Não, fica à vontade, cara. É? Tô brincando. Sério? Eu acho que vou ficar sozinho aqui, né? Os três acham que foi pênalti. Tudo bom, Felipe? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, amigos, a todos que nos acompanham. Eu acho que foi pênalti. Eu já vi jogadas semelhantes como essa e árbitros marcarem pênalti. Eu também já vi. Então, assim, tirando no contexto brasileiro, do futebol brasileiro, já vi muitas jogadas como essa marcarem pênalti, eu marcaria pênalti. Agora, se nós colocarmos o futebol mundial, por exemplo, na Europa, eu acho que, por exemplo, sobretudo na Inglaterra, não seria pênalti. Mas aí, outras jogadas parecidas, os árbitros não marcariam pênalti. No Brasil, isso é pênalti. E eu acho que esse é um problema, inclusive, da regra, que muda sempre, né? A regra está mudando constantemente, e das interpretações muito elásticas que a gente costuma ter da regra aqui no Brasil. Então eu concordo totalmente com você nesse aspecto, Felipe. Como eu já vi vários pênaltis serem marcados assim, vários, inúmeros, as pessoas em casa ficam muito confusas. Afinal, isso é pênalti ou não é pênalti? A resposta é sempre assim, depende do jogo. Né? A gente não tem um padrão unificado, infelizmente, essa que é a realidade. E as pessoas ficam muito confusas. Eu acho que a regra, ela não é bem redigida, ela tem muitas linhas, ela permite muitas interpretações. E isso leva todo mundo a olhar esse lance e ficar com muita dúvida. Antigamente, a regra tinha 2 linhas. Cabia ao árbitro avaliar a intenção do atleta. Claro que não era uma regra perfeita, porque nesse lance, por exemplo, como é que a gente vai julgar a intenção do atleta? Ele teve a intenção de pôr a mão na bola, de bloquear? Cai no campo da interpretação. Mas pelo menos era mais simples de você entender aquilo que levou à decisão, né? Tanto que a gente aqui está interpretando o que passou pela cabeça do Daronco. A Jéssica opina, se eu estiver errado você me corrige, que o Daronco afirma que a bola bate no corpo. Me pareceu, né? O PC opinou ontem no troca que o Daronco está querendo dizer que a ação de bloqueio, que se não batesse no braço, bateria no corpo. E se eu estiver errado, PC, me desculpe, mas foi assim que eu vi a sua interpretação, a qual eu concordei com você. E... Tudo bom, Lédio? Boa tarde, bem-vindo à seleção. Ok.
Também acho que não foi pênalti. O José, que eu posso... Ok. Bom, prosseguindo. Boa tarde. Eu acho que foi pênalti. Acho que foi... Acho não, tenho certeza que foi pênalti. Dois detalhes que me chamam a atenção. Não vou nem mais entrar na questão do posicionamento do braço, que o Felipe e a Jéssica já exaustivamente já tocaram nesse ponto. Eu estava no jogo. O Daronco é muito rápido na hora. Ele faz o movimento, no momento do chute, assim, 2 segundos depois, ele já está dizendo o que ele achou. Ele estava de frente para o lance, então realmente ele não tinha dúvida nenhuma que não foi pênalti. Ele foi muito rápido, ele faz o movimento. Aí a dúvida, o que ele quis dizer com aquele movimento, eu também tenho essa dúvida. Mas ele estava bem de frente ao lance e ele não teve dúvida em não marcar o pênalti. Eu acho que foi muito pênalti. E aí entra na questão dos critérios no futebol brasileiro, cara. Esse pênalti já foi marcado 500 vezes e outras 500 vezes deixou de ser marcado. Entendeu? E aí, cara... A regra deixa muito a desejar. Quando você briga com o próprio critério e quando a FIFA, quem cuida das regras, piora a situação, mudando a regra a todo momento, criando recomendação A, recomendação B, recomendação C. Um cara como um profissional como Paulo César Oliveira, que é nosso amigo, um cara que a gente respeita muito, é um muito bom comentarista de arbitragem. Ele trabalha com todas essas recomendações, entendeu? Então ele tem ali, eu vou respeitar sempre a opinião dele. Ele tem lugar de fala, como todos nós temos, ele vive disso, ele viveu disso o tempo inteiro. Agora, esse lance, para mim, é pênalti, cara. O braço do Marlon está ampliado, ele amplia o espaço do corpo e a bola não passa. Deixa a desejar, porque assim, a regra, né, no meu ponto de vista, porque a gente vê outras jogadas parecidas que eles apitam pênalti, Sim. Eles marcam um pênalti. Então assim, ou o atleta ele vai com as mãos para trás, Sim. E está disposto a tomar uma bolada no rosto, alguma coisa, ou então, sabe, assim, meu ponto de vista, eu acho que isso não deveria ser marcado pênalti. Quando você está, marca, uma coisa o braço está pro lado, né, assim, o cara está ampliando espaço, é uma coisa. Agora, se o cara dá um chute daqui para aí, o cara vai cruzar a bola, um chute, o cara tá com a mão assim, bate na mão, assim, o cara não tem nem reação, não tem nem tempo de reação. Semana passada teve um pênalti contra ele, Exatamente. pelo Piton, uns 30 segundos. Tá entendendo? Então você não tem tempo de reação. Então, ou não marca pênalti nessa jogada, ou então marcar pênalti para todo mundo que acontece, porque dá muito pano para manga. Eles complicaram a regra que era simples. Eu só me incomodo, a gente não tem um consenso aqui. Eu tô minoria, de boa. Mantenho a minha opinião. A gente tem 3 pessoas defendendo um ponto de vista. Ontem o PC opinou assim. Eu acho que a maioria das pessoas, pelo que eu percebi, opinou que foi pênalti. Só me incomoda tratar um lance como esse como, escândalo, absurdo. E é um lance controverso. Não é escândalo. Não, exatamente, É um lance de opiniões. Da diversidade de critérios. Exato. Exatamente. No que eu fecho 100% com vocês, é que é insuportável você assistir a um jogo e nunca saber o que é pênalti e o que não é pênalti. Porque nisso eu concordo totalmente com vocês. Esse mesmo lance, que eu acho que não foi pênalti, poderia perfeitamente ser assinalado em outros jogos. E sabe o que é, Zé? Que essa mudança de critério de um jogo para o outro só expõe a própria arbitragem. Sim. Quem fica exposto é o árbitro do jogo. Concordo. Porque ele é quem vai estar suscetível a toda essa repercussão depois, porque ele tem que usar conforme a interpretação que ele recebeu. Só que no jogo seguinte, um outro árbitro vai interpretar esse mesmo lance de outra maneira e vai marcar pênalti. Então, é sempre o árbitro que está exposto. Não são os jogadores envolvidos na partida, não são os treinadores, é a própria arbitragem. Por isso que eu fico me perguntando por que vem essas orientações tão diversas para a própria arbitragem, se é ela quem vai ficar exposta no meio disso tudo. É aquilo que a gente fala há tanto tempo. Precisa de objetividade na regra. Precisa estar explícito ali o que é pênalti e o que não é. Porque quando abre para essa interpretação, a gente vai estar sempre E como discutindo. faria bem se a CBF divulgasse o áudio da não consulta, né? Certamente o lance foi revisado, mas não houve a consulta. Porque a gente poderia saber, por exemplo, se você tem razão, se o gesto do Daronco é literal, né? Se ele está dizendo que não bateu. Porque se o Daronco disse que não bateu no braço... Que bateu primeiro, né? Primeiro no corpo e depois no braço. Ou que seja, ele é obrigado à revisão, porque Exato. não é isso que a imagem mostra. E se ele falou, como interpretou o PC, e eu concordei com o PC, que é uma ação de bloqueio, que se não bate no braço, bateria no corpo,
aí eu acho que não tem por que fazer revisão, porque o critério dele está colocado no campo. Mas quem sabe a CBF divulga esse áudio, ela não tem esse hábito de divulgar lances para os quais o árbitro não foi à cabine. Então, para mim, foi um acerto, de campo mesmo, né? Deu um passe com a mão. Eu gostaria de voltar depois no jogo do Vasco, sabe por quê? Tem um lance no jogo do Vasco que o Jair, ele derruba o Daronco. O que você achou daquilo? E deu um rapa no Daronco. Deu um rapa no Daronco. Exatamente. Eu falei assim, gente, será que o VAR vai chamar? Eu fiquei com medo do VAR chamar. Eu falei, cara, não é possível, porque o Jair ontem fez um jogo, pra mim, o melhor em campo. Espetacular. Muito bem. O jogo do Jair ontem. E assim, eu falei assim, será que vai chamar o VAR? E acabou que não chamou. Eu não lembro se foi depois ou antes. Se foi depois, já sabemos por quê. Com certeza ele achou que foi pênalti também. Mas assim, eu queria entrar nesse lance porque foi um lance... Vou pedir para separar. A gente não está acostumado a ver sempre esse lance. Foi isso aí? O que você achou? Eu achei que ele deu uma banda no Daronco. Mas você achou que Proposital. foi proposital? A perna dele, assim, a perna dele, o movimento da perna, assim, pareceu. Eu gostava muito de fazer quando em campo, eu sei disso, né? Então, assim... Olha. Olha a perna direita dele, olha a perna direita dele. Dá um rapa. Eu não entendi. O que aconteceu aí, gente? Se foi depois do lance do pênalti, a gente entende o porquê. Se foi depois, sabemos. Se foi antes, eles já sabiam. Ele não vai dar pênalti, eu vou agora pegar. Pô, e derrubar o Daronco não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Tem que ter expertise. E acho que a ideia também era confundir um pouco a zaga e ali primeiro volante, né? Um joga na entrelinha, acaba arrastando marcação. Só que ontem não funcionou. O Jair estava tão bem, a dupla de volantes do Vasco estava tão bem, que estava lendo completamente o que o Botafogo estava fazendo. E aí o Botafogo não tinha nenhuma outra jogada. Se não fosse o cruzamento do Alex Telles, Só tinha isso. não tinha mais nada fluindo ali no meio. Então, se o Savarino é um time que... Eles perderam o meio campo. Eles estão, assim, com dificuldade. Não foi bem ontem. Jogo de muito truncado. O melhor jogador do meio pra frente do também, Botafogo foi o Danilo. O Danilo ainda teve momentos de lucidez no jogo. E o Alex Telles. O Danilo é muito bom jogador. Eu acho que o Danilo tá... assim, eu não estou acostumado a ver o Danilo errando tantos passes como ele tem errado nos últimos jogos. O São Paulo está passando muito por ele. Não estou acostumado a ver isso. O Danilo não é de errar tantos passes como ele está errando. Sabe, é um jogador assim que gosta de ter a bola no pé, que gosta de dar profundidade, sabe, assim, gosta de dar aquele espaço entre linhas. Até faz isso, mas ele vai melhorar muito ainda. Ele vai melhorar muito. Porque, principalmente quando ele começar a parar de errar esses passes. Que são passes fáceis que não é dele. A escalação com 2 centroavantes... Curti não. Não curtiu? Eu acho que deu certo porque a defesa do Vasco voltou a errar. Mas eu acho que o time perde meio campo. E perdeu mobilidade. São 2 centroavantes de referência, né? A gente, principalmente futebol sul-americano... Ninguém fez papel de meio. Exatamente. Quando você joga contra um time argentino, eu joguei muitas vezes contra times argentinos, assim... Principalmente argentino, quando vai jogar fora de casa, os caras colocam 2 atacantes, um cara que é alto para segurar, outro cara que vai atacar a casquinha, né? Igual aquela primeira bola, o cara dá uma casquinha, o cara vai e ataca o espaço. São 2 atacantes de referência. São 2 caras que ficam ali, não tem... o Arthur Cabral foi o que saiu um pouco mais, mas não tem a tendência de sair. O forte dele é ser o número 9 referência. Mas eu queria dizer não que deu certo ou deu errado, apenas que surpreendeu nas não, prévias, né? E o David Ancelotti explicou sobre isso e também foi perguntado sobre o que o repórter entendeu ter sido uma demora para mexer no time. E corrobora com o que o Lédio disse, né, que faltou meio campo, porque só aos 13 do segundo tempo que ele vai fazer a primeira alteração, tirando um dos centroavantes, o Cris Ramos, e colocando o Savarino aos 13 do segundo tempo. E ele foi perguntado se demorou para fazer a alteração ou não e explicou a sua escolha para a escalação inicial. Dá uma olhada. Gostei da última meia hora contra a Juventude. Acho que eles combinaram bem os movimentos. E hoje mais uma questão tática, porque na pressão deles acho que nesse campo era importante ter uma saída de bola um pouco mais direta e ter 2 delanteros ajudou nos primeiros minutos para não ter perdas de bolas, que nesse momento a gente tem. E temos que melhorar, mas nesse jogo tão importante, essa foi a motivação. Mas é uma opção que temos agora com o Cris e vamos ver jogo a jogo como preparamos os jogos. Mas
gostei, começamos o jogo com uma ideia clara também de cruzar, porque temos 2 delanteros na área e jogou o gol. Então, contente com o jogo dos 2 delanteiros. Depende do jogo. Então, hoje, acho que depois do câmbio de Savarino, tinha pensado os 2 câmbios, que demorei um pouco porque o time tinha mais controle no jogo. Eu vi o time bem, 20 minutos, então por isso demorei um pouco, mas não, acho que depende do jogo. Acho que não sempre demora muito, mas respeitamos sempre a opinião da torcida, claramente. Diga, Jéssica. Eu achei que a tentativa dos 2 centroavantes era válida porque o time desempenhou bem quando os 2 entraram contra o Juventude. Tem uma lógica na ideia do treinador. Agora, o Botafogo tem que ter uma alternativa quando o Montoro não consegue desempenhar a criação, especialmente se vai insistir com os 2 centroavantes. O Montoro é jovem, é um menino que tem muito talento, mas que vai passar por oscilações. Ele ainda é franzino, é leve, então num jogo de muito embate físico, como foi esse jogo, como é um clássico, ele tende a não ter o mesmo desempenho. Então, às vezes, o Botafogo, o David tem que ter uma outra cartada que não seja apostar, que tenha alguma outra forma de criar jogadas que não fique só em cima do Montoro. Ok, tem o lado esquerdo que é o Alex Telles, ele fala dos cruzamentos e o gol sai de um cruzamento do Alex Telles para um dos centroavantes. Mas a partir do momento que o adversário neutraliza isso, vai ter que ter articulação, vai ter que ter um jogo mais de posse, e aí tem tido muita falta. E esse é um impacto que tem em cima do Botafogo. Então, eu achei que faltou isso, né? Fazer a leitura do que está acontecendo ao longo da partida e mudar a estratégia. Se a estratégia deu certo por 10, 15 minutos, para de dar, tem que mudar. Vamos ouvir o Diniz. A gente debateu tanto o lance do pênalti, mas não demos voz a quem reclamou dele, que foi o treinador do Vasco, do pênalti que o Diniz e a mesa aqui entenderam ter sido suprimido do Vasco ontem em São Januário. Fala, Diniz. Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado, tão fácil de ser marcado quanto o do Piton. Muito parecido o lance. Mão aberta, braço levantado. Eu não vi, não entendo. Não dá pra... São critérios muito diferentes do futebol brasileiro. Né? Isso que irrita muito. Assim como da cera, a gente vai jogar agora, o Hugo Souza fez cera, o Everson fez cera. O único jogador que foi expulso na história, igual o comentarista da Globo falou, que eu falei que o cara não era médico, ele falou que mas não é trouxa. Mas todo mundo é trouxa agora, porque o único cara que não é trouxa foi o Flávio, que expulsou o Léo Jardim. O resto tudo é trouxa, desde quando eu comecei a jogar. Tem trouxa a vida inteira, mas daquele jogo específico do Inter, teve um juiz que não foi trouxa. O resto todo mundo é trouxa. Então essa falta de critério que tem, que irrita muito. Se não foi pênalti hoje, não pode ser pênalti do Piton. O do Piton ainda foi um cruzamento, hoje foi um chute, né, na direção do gol. Embora eu sozinho aqui tenha opinado que o Daronco acertou, eu concordo completamente com o Diniz sobre a falta de critério. O problema para mim não é o lance específico de ontem, é porque o mesmo lance de ontem tem juiz que marca pênalti, tem juiz que não marca, e aí você fica louco. Todo mundo faz cera, mas só o Léo Jardim ganha cartão amarelo por fazer cera. Pelo menos eu não vi outro goleiro ainda ter sido punido, e muito menos com o segundo cartão amarelo, por pedir atendimento e o juiz entender que o atendimento era um atendimento tático. Então, nesse sentido, eu fecho 100% com o Diniz. Eu acho que a arbitragem acerta nesse lance, mas concordo com ele que é muito insuportável você lidar com um campeonato em que a mesma imagem é pênalti num jogo e no outro não acontece nada, isso deixa as pessoas malucas e é muito ruim trabalhar assim. Tá correto eu pensar assim, seu Lédio? Não, tá. Me autoriza a pensar assim? Tá liberado. Então, muito obrigado. Fica à vontade. Vamos ao favoritômetro para fechar o capítulo de Vasco e Botafogo? De 0 a 100, Lédio Carmona. Isso aí, 50-50. Felipe. Eu acho que o fator casa, o Botafogo está na vantagem pelo fator casa, grama sintética, então 55 Botafogo, 45 Vasco. Pra mim, 50-50. Não consigo ver favorito, mesmo com que o Botafogo vai jogar em casa, no seu campo, se sente muito melhor no Newton Santos, né? São Januário impacta bastante numa partida. Mas eu não consigo dizer se o Vasco vai entrar de novo com esse nível de concentração. Sabia que o Vasco vai entrar, né? Mas assim,
E é clássico, eu não... acho que 50-50. Eu tô mais preocupado, confesso, assim, mais debruçado sobre outro jogo do Botafogo, o jogo mais importante do que o que ele disputa no campo hoje, que é sobre o rumo que o clube vai ter. E isso, nesse momento, o Botafogo está vivendo numa névoa, assim, ninguém consegue afirmar o que vai acontecer com o Botafogo. Ele está numa disputa, em meio a uma disputa jurídica entre o John Textor e o Grupo Eagle, que o Textor fundou e hoje o afastou do comando do Lyon e o quer afastado também do comando do Botafogo. Esse Grupo Eagle ainda é o dono da SAF, porque o Textor conseguiu fazer uma assembleia que diluiu o poder societário do Grupo Eagle, mas o Grupo Eagle conseguiu uma decisão na Justiça da Inglaterra que anula a assembleia que chegava a essa decisão. Essa batalha jurídica está aberta na Inglaterra, nas Ilhas Caimã, no Brasil, na França. É um grupo gigante, que tem um dos maiores fundos de investimento dos Estados Unidos por trás, que fez o aporte de inicialmente 425 milhões e depois mais 100 milhões, segundo o Grupo Eagle, para não fechar o Lyon. Então é um grupo que tem muito dinheiro e tem condição de levar essa briga jurídica por anos. E se a briga jurídica for levada por anos, o que eu tenho ouvido das pessoas envolvidas é que o Botafogo corre o risco de virar um Vasco. O que é virar um Vasco? Você continua SAF, mas você fica num limbo em que você não tem investimento de empresas e você não sabe direito para onde você vai, você cai numa incerteza em que você é SAF, mas você não tem investimento. O Textor está tentando de todas as formas comprar o Botafogo do grupo que ele fundou, que é o Eagle, e esse grupo, até o momento, se mostra irredutível de fazer negócio com o Textor, sem que ele possa ter livre acesso, pelo menos é o que eu tenho ouvido dos representantes desse grupo, sem que esse grupo possa ter livre acesso às finanças do Botafogo. Esse grupo entende que ele teve acesso até o momento, é a versão deles, limitado daquilo que eles entendem serem o negócio deles. Então eles querem entrar lá, ficar pelo menos 2 semanas com o Textor afastado, como o Textor foi do Lyon. É o desejo deles, não estou aqui avaliando se esse desejo é justo ou não, não cabe a mim avaliar, apenas estou reportando o que está acontecendo. Eles querem ficar pelo menos 2 semanas vendo a contabilidade. Por exemplo, o Textor alega que há dívidas do Lyon com o Botafogo. Esse grupo não nega, mas ele quer poder entrar, estudar os livros, bater com os do Lyon e depois de o tempo que acharem necessário, precificar o Botafogo para que o próprio Textor, por exemplo, queira comprar com investimento de terceiros. Ou esse grupo pode decidir, a exemplo do que fez no Lyon, de achar que o Botafogo é lucrativo e seguir com o Botafogo. Essa decisão não está tomada ainda. O que está tomado nesse momento é que eles vão brigar até o fim, porque há uma batalha forte entre o Textor e esse grupo. E o maior prejudicado com isso é a incerteza que nesse momento ronda o Botafogo. Mas qual é o seu lado nessa história, Rizek? Nenhum. Me dou bem com o Textor, estou conversando com outro grupo, o meu lado é nenhum. Eu estou apenas apurando, ouvindo os envolvidos e muito preocupado. O último capítulo veio ontem, porque esse grupo entrou com uma petição que vai ser avaliada na Justiça Brasileira, que é o seguinte: o Textor alegou na Justiça que esse grupo deve ao Botafogo 154 milhões. Esse grupo está demonstrando que essa cobrança é falsa, que esse pagamento já foi feito. Então, se esse grupo tiver sucesso nessa petição que ele impetrou ontem na Justiça do Rio de Janeiro, eles estão dizendo, a legislação brasileira diz o seguinte: quando você faz uma cobrança indevida, o valor de 154 milhões que o Textor alega, caso eles confirmem que o valor é indevido, o cobrado de forma indevida tem direito a receber o dobro. Ou seja, o Botafogo alega que o grupo deve 154 milhões à SAF. Caso o pleito da Eagle seja apreciado de forma favorável pela Justiça, a SAF passa a dever para a Eagle 304 milhões de reais. Aí você pergunta, tá, mas vocês vão executar um negócio que é de vocês, porque a SAF ainda é do Grupo Eagle? E a resposta é a seguinte: por hora não. Mas se o Textor, por exemplo, conseguir vender, mesmo que momentaneamente, aí a gente vai executar os 304 milhões se eles forem vencedores. Então, assim, é uma batalha que, por enquanto, é muita incerteza, ninguém tem condição de afirmar o que vai acontecer. Os dois lados estão brigando com as armas que têm.
Por enquanto, o Botafogo está conseguindo ter a sua saúde financeira, mas o que me preocupa é o futuro mesmo, o que vai acontecer. E tentei aqui trazer as informações sem nenhum juízo de valor, nenhum. Porque eu entendo a devoção que os alvinegros têm pelo John Textor, como ele pegou o Botafogo e como o Botafogo está hoje, campeão da América, campeão do Brasil. Eu entendo a lealdade do clube associativo e entendo também o lado de quem fez o negócio e está tentando brigar por aquilo que acha que é de direito dele. Mas, no fundo, o grande prejudicado é o torcedor, cara, porque ele pode se ver num limbo, assim, de um negócio que pode se arrastar por anos na justiça. Tenho certeza que o Textor está tentando resolver isso o mais rápido possível. E, do outro lado, tem gente muito poderosa capaz de arrastar essa briga por anos na justiça. Essas são as informações que eu tenho. Acho que foi claro, lá de Carmona. É necessidade do Botafogo hoje de ser forte no presente, uma incerteza absoluta sobre o seu futuro. É um dilema bem delicado, né? Você não pode perder a força atual, você está em várias disputas, pensando em campo, só que o macro, a sua força financeira, a sua força econômica, depende de um futuro que é absolutamente incerto. Não é fácil. Não é fácil. Vascaínos sabem mesmo o que é isso. Tanto que eu ouço isso. O Botafogo corre o risco de virar um Vasco. Claro que quem fala isso é interessado no processo, né? Tá querendo jogar com essa imagem, né? Tal. Não que o Vasco não esteja tentando resolver seus problemas, mas... E o Vasco entrou no limbo por outras razões, né? Ele entrou no limbo porque a 777 estava indo à falência e o Pedrinho entendeu que era melhor agir dessa maneira, melhor o cenário em que hoje o Vasco se encontra, do que ver a 777 quebrar sob o comando do Vasco. São razões diferentes. Mas, assim, o Vasco está no momento de definição também, porque ele é SAF, mas ele não tem o investimento, que é o que você espera quando você vira a Sociedade Anônima do Futebol.